Existe uma frase que praticamente todo brasileiro já falou alguma vez na vida. À vista eu não consigo, mas na parcela eu consigo. Parece uma frase inocente. Parece uma frase inteligente. Parece uma solução. Mas para milhões de pessoas, essa frase se transforma em uma armadilha que dura anos. E o mais perigoso é que ela não parece uma armadilha. Ela parece uma oportunidade. Afinal, qual o problema de parcelar? Qual o problema de dividir um pagamento? Qual o problema de comprar agora e pagar depois? Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que não existe problema nenhum. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Quero te mostrar por que tantas pessoas trabalham cada vez mais, ganham cada vez mais e mesmo assim continuam sem construir patrimônio. Quero te mostrar por que algumas pessoas conseguem investir, criar reservas, comprar imóveis, viajar e viver com tranquilidade, enquanto outras passam décadas inteiras correndo atrás do próprio dinheiro. E tudo começa com algo que parece pequeno. Uma parcela. Depois outra. Depois outra. Até que um dia você percebe que seu salário inteiro já tem destino antes mesmo de cair na conta. E quando isso acontece, você deixa de trabalhar para construir seu futuro. Passa a trabalhar para pagar seu passado. E essa mudança parece pequena. Mas ela muda completamente o resultado da sua vida financeira. Vamos imaginar o André. Talvez você conheça alguém parecido. Talvez seja um amigo. Talvez um familiar. Ou talvez seja você mesmo. André tem 39 anos. Casado. 2 filhos. Acorda cedo. Enfrenta trânsito. Trabalha duro. É um cara responsável. Nunca fez nada absurdo. Nunca gastou R$ 100.000 em um carro esportivo. Nunca comprou uma mansão. Nunca fez loucuras financeiras. Mas existe um problema. No fim do mês, o dinheiro nunca sobra. Nunca. E durante muito tempo André acreditou que o problema era o salário. Se eu ganhasse mais R$ 1.000. Se eu recebesse uma promoção. Se eu tivesse uma renda extra. Mas a verdade era outra. Um dia ele resolveu sentar e olhar para suas despesas. E levou um susto. Ele descobriu que estava pagando por decisões que tinha tomado há mais de um ano. Celular parcelado. Televisão parcelada. Notebook parcelado. Viagem parcelada. Móveis parcelados. Cartão parcelado. Quando somou tudo, percebeu que mais de R$ 1.000 por mês estavam comprometidos apenas com prestações. E naquele momento ele percebeu algo que mudou sua visão. O problema não era apenas quanto ele ganhava. O problema era quantas parcelas estavam esperando por ele. Existe uma razão para quase todas as propagandas mostrarem a parcela antes do preço. Você já reparou nisso? A propaganda não diz: compre esta televisão por R$ 5.000. Ela diz: leve agora por apenas R$ 199 por mês. O produto continua custando R$ 5.000. Mas seu cérebro deixa de enxergar 5.000. Passa a enxergar 199. E isso não acontece por acaso. Existe psicologia por trás disso. As empresas sabem que o cérebro humano tem dificuldade para visualizar grandes valores, mas tem facilidade para aceitar pequenas prestações. Por isso tanta gente compra coisas que nunca compraria se precisasse pagar à vista. A parcela cria uma ilusão. Ela faz algo caro parecer barato. Ela faz algo grande parecer pequeno. E é justamente por isso que tanta gente cai nessa armadilha. Por que não compra o produto? Compra a sensação de que consegue pagar. Agora imagine a seguinte cena. É quinto dia útil. O salário caiu. Você abre o aplicativo do banco. Olha o saldo. Respira aliviado. Finalmente entrou. Mas então começa o desfile dos descontos.
prestação do carro, cartão de crédito, internet, streaming, seguro, empréstimo, parcela da viagem, parcela do celular, parcela da televisão, parcela do notebook, parcela disso, parcela daquilo. E quando você percebe, boa parte do dinheiro já desapareceu. Você trabalhou o mês inteiro, mas parece que o dinheiro passou pela conta apenas para visitar. E é nesse momento que nasce uma das frases mais perigosas da vida financeira. Eu não sei para onde meu dinheiro vai. Na maioria das vezes a pessoa sabe. Ela só nunca parou para somar tudo. Porque quando soma, a realidade assusta. Robert Kiyosaki chama isso de corrida dos ratos. Eu gosto de chamar de corrida dos boletos. Porque muita gente passa a vida inteira correndo. Corre para pagar o mês atual. Corre para pagar o cartão. Corre para pagar a parcela. Corre para pagar o financiamento. Corre para pagar o empréstimo. E assim os anos passam. A pessoa não está construindo riqueza. Está apenas sobrevivendo financeiramente. Está sempre correndo. Sempre ocupada. Sempre cansada. Mas nunca avançando. E sabe qual é a pior parte? Ela acredita que isso é normal. Acredita que a vida adulta é assim mesmo. Mas não precisa ser. Agora vamos conhecer o Marcelo. Mesmo salário. Mesma cidade. Mesma idade. Mesma profissão. Mas uma diferença enorme. Marcelo criou uma regra simples. Ele nunca compra algo parcelado sem antes tentar juntar parte do valor. Se quer um celular, primeiro guarda dinheiro. Se quer viajar, primeiro guarda dinheiro. Se quer trocar de carro, primeiro guarda dinheiro. E algo interessante acontece. Durante o tempo em que ele está juntando dinheiro, muitas vezes percebe que nem queria tanto aquela compra. A emoção passa. O desejo diminui. E o dinheiro continua crescendo. Enquanto André acumulava parcelas, Marcelo acumulava patrimônio. Agora vem a parte que quase ninguém calcula. Imagine alguém que tenha R$ 1.000 por mês comprometidos com parcelas. R$ 1.000. Parece pouco? Então vamos olhar de outra forma. São R$ 12.000 por ano. Em 10 anos são R$ 120.000. Mas ainda falta considerar algo. O custo da oportunidade. O que esse dinheiro poderia ter feito se estivesse investido? O que poderia acontecer se ele estivesse sendo direcionado para construir patrimônio? É aqui que muitas pessoas perdem décadas sem perceber. Porque elas enxergam apenas o produto que compraram. Mas não enxergam o patrimônio que deixaram de construir. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se parcelar é tão bom para o consumidor, por que praticamente todas as empresas incentivam tanto o parcelamento? Pense por alguns segundos. Quando você entra em uma loja, dificilmente alguém tenta convencer você a pagar à vista. Mas parcelar? Parcelar aparece em destaque. Parcelar aparece na vitrine. Parcelar aparece na propaganda. Parcelar aparece nos anúncios da internet. Parcelar aparece em praticamente tudo. E isso acontece porque existe um mecanismo psicológico muito poderoso por trás disso. O cérebro humano foi desenvolvido para resolver problemas imediatos. Ele não foi desenvolvido para pensar em consequências que acontecerão daqui a 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Por isso sentimos dificuldade para economizar. Por isso sentimos dificuldade para investir. Por isso sentimos dificuldade para abrir mão de algo hoje pensando em um benefício futuro. O cérebro ama recompensas instantâneas. E a parcela oferece exatamente isso. Você leva o benefício agora. E empurra a dor para depois. É quase como se o cérebro dissesse: problema do mês que vem.
Só que o mês que vem chega. E junto com ele chegam todas as outras parcelas que também eram problema do mês seguinte. Outro ponto interessante é que nosso cérebro trata pequenas parcelas como se fossem valores independentes. Uma parcela de R$ 79 parece pequena. Outra de R$ 49 também parece. Mais uma de R$ 129 parece aceitável. Mais uma de R$ 89 também. Mas quando você soma tudo, percebe que está pagando R$ 1.200 ou R$ 1.500 por mês. E aí surge uma pergunta importante. Se você tivesse que assinar um cheque de R$ 1.500 todos os meses para comprar todas essas coisas, faria a mesma escolha? Provavelmente não. Mas como o valor está dividido em pequenas prestações, a percepção muda completamente. E é exatamente assim que milhões de brasileiros entram na armadilha sem perceber. Não porque são irresponsáveis. Não porque são ruins com dinheiro. Mas porque estão tomando decisões emocionais dentro de um sistema projetado para estimular o consumo. Por isso, o primeiro passo para mudar sua vida financeira não é aprender sobre investimentos. É aprender sobre comportamento. Porque riqueza raramente é um problema matemático. Na maioria das vezes é um problema comportamental. E quando você entende isso, passa a enxergar suas decisões de uma forma completamente diferente. Existe uma crença muito comum. Quando eu ganhar mais, tudo melhora. Nem sempre. Porque quem não aprende a administrar R$ 1.000 dificilmente saberá administrar 10.000. Aliás, existe um fenômeno muito comum. A renda sobe. E o padrão de vida sobe junto. A pessoa ganha mais. Troca de carro. Troca de celular. Troca de bairro. Troca de televisão. Troca de tudo. E continua sem patrimônio. Conheço pessoas ganhando R$ 4.000 que investem. E conheço pessoas ganhando R$ 25.000 completamente endividadas. O problema raramente está apenas na renda. O problema geralmente está no comportamento. A boa notícia é que existe saída. Mas ela exige mudança. Primeira regra. Pare de olhar a parcela. Olhe o valor total. Segunda regra. Antes de comprar algo, espere 30 dias. A maioria dos impulsos desaparece nesse período. Terceira regra. Monte uma reserva de emergência. Porque boa parte das dívidas nasce justamente da falta dela. Quarta regra. Quando uma parcela acabar, não use aquele dinheiro para aumentar seu padrão de vida. Invista. Transforme prestações em patrimônio. Transforme boletos em investimentos. Transforme consumo em liberdade. Agora eu quero propor uma experiência. Algo extremamente simples, mas extremamente poderoso. O desafio dos 90 dias. Durante os próximos 90 dias você não vai parcelar absolutamente nada. Nada. Nenhum eletrônico. Nenhuma roupa. Nenhum móvel. Nenhuma compra por impulso. Nada. Toda vez que surgir a vontade de comprar alguma coisa, você vai fazer apenas uma pergunta. Se eu tivesse que pagar à vista hoje, eu compraria? Essa pergunta tem um poder impressionante. Porque ela elimina a ilusão da parcela. Ela revela a verdade. Se a resposta for não, talvez você não queira tanto aquele produto quanto imagina. Talvez você queira apenas a sensação de comprar. Talvez você queira apenas a emoção momentânea. E emoções passam. Mas parcelas ficam. Durante esses 90 dias você também vai anotar todas as compras que teve vontade de fazer. Sem exceção. No celular. No papel. Onde preferir. Anote tudo. E algo curioso vai acontecer. Muitas dessas compras perderão completamente o sentido depois de alguns dias. O desejo desaparece. A urgência desaparece. A necessidade desaparece. E o dinheiro continua na sua conta.
Ao final dos 90 dias, faça uma soma. Veja quanto dinheiro deixou de gastar. Veja quantas parcelas deixou de assumir. Veja quantos compromissos futuros deixou de criar. Para algumas pessoas o resultado será de algumas centenas de reais. Para outras serão milhares. Mas existe um ganho ainda maior. Você recupera o controle. Você volta a decidir conscientemente. Você para de agir por impulso. E começa a agir por estratégia. Porque construir patrimônio não é sobre fazer movimentos gigantescos. É sobre evitar erros repetidos durante muitos anos. E talvez esse simples desafio seja o início da maior mudança financeira da sua vida. Imagine daqui a um ano olhar para trás e perceber que aquele período de 90 dias foi exatamente o momento em que você deixou de viver para pagar parcelas e começou a construir liberdade financeira. Pode parecer pequeno, mas grandes transformações quase sempre começam com decisões simples. Talvez você esteja assistindo este vídeo e pensando: mas eu tenho parcelas. Tudo bem. A maioria das pessoas tem. A questão não é sentir culpa. A questão é perceber. Por que você não muda aquilo que não enxerga? A partir do momento que entende como o sistema funciona, consegue tomar decisões melhores. E lembre-se de uma coisa: liberdade financeira não é comprar tudo o que você quer. Liberdade financeira é não depender de crédito para viver. É poder dormir tranquilo. É ter reserva. É ter investimentos. É ter escolhas. Porque no final das contas, riqueza não é sobre ter mais coisas. É sobre ter mais liberdade. E talvez a decisão que muda sua vida financeira não seja ganhar mais dinheiro. Talvez seja simplesmente parar de transformar seu futuro em parcelas.